A paz de Cristo. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos aqui para o nosso devocional de hoje. Eu creio que o Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida neste dia. Então somente creia e você verá a mão de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Marcos, no capítulo de número 5, no verso 35 e 36, diz assim: Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. E é sobre isso que eu quero estar falando neste dia. É sobre isso que nós estaremos refletindo e aplicando a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela precisa ser praticada. Ela precisa sair do campo do teórico e entrar em ação nas nossas vidas. E a partir do momento que nós a praticamos, nós começamos então a exercitar a nossa fé e assim a ver, através do exercício da fé, o agir de Deus. Esse texto é um texto bastante conhecido que fala acerca da ressurreição da filha de Jairo. Quando o texto se refere à casa do chefe da sinagoga, justamente está se referindo, a Jairo. E nós queremos, neste primeiro momento, nesta primeira parte desta mensagem que estará no devocional de hoje, nós queremos extrair desses 2 versículos alguns aprendizados para a nossa vida, para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Aqui diz o texto no versículo de número 35 do capítulo 5 de Marcos, que enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Aqui nós tiramos a primeira lição, que muitas das vezes na nossa vida, na nossa caminhada, Jesus vai estar falando com a gente, Jesus está falando conosco, Jesus está nos direcionando, mas sempre vai aparecer, muitas das vezes, distrações, pessoas e até mesmo o inimigo das nossas almas agindo a fim de nos distrair, a fim de nos tirar do foco, a fim de vir com palavras de derrota, com palavras contrárias, para que a gente perca a nossa fé, para que a gente perca o foco, para que a gente perca o alvo. Repare que enquanto Jesus ainda falava, então em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos estar atentos e vigilantes, porque Jesus vai estar falando e vai entrar, de repente, pessoas, vai entrar situações, circunstâncias, distrações, para que a gente não escute aquilo que Jesus tem para a nossa vida, para que a gente não ouça a fala de Deus, para que a gente não ouça a fala de Jesus Cristo. Então aqui é muito claro, e essa é a primeira lição que a gente tem que tirar para a nossa vida. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. E detalhe, aqui diz também que chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga.
Então repare que era da casa dele, então eram pessoas chegadas a ele, eram pessoas que o conheciam, eram pessoas do seu convívio, eram pessoas do seu contexto. E muitas das vezes nós também seremos alvo disso. Nós seremos muitas das vezes atingidos, muitas das vezes decepcionados, frustrados, desacreditados por pessoas próximas da gente. Aí aqui diz que a mensagem é que eles chegavam, né, alguns da casa do chefe da sinagoga, enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Então, veja que nós não podemos dar atenção às falas, a determinadas palavras de descrédito, palavras de derrota, palavras que nos vai tirar do foco, que vai nos tirar da atenção, que vai abalar muitas das vezes ou de alguma forma interferir no exercício da nossa fé. Então aqui no verso 36, aí entra a segunda lição. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então nós estamos aqui diante de duas situações. Uma é a palavra do homem, talvez de pessoas até próximas do convívio, do seu convívio, da sua intimidade, que chega para você e diz: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre. E a outra palavra vem de Jesus, mas Jesus sem levar em conta, porque Jesus não leva em conta as palavras contrárias que dizem contra você. Jesus não leva em conta aqueles que estão dizendo que você não vai conseguir. Jesus não leva em conta aqueles que estão dizendo para você desistir. Jesus não leva em conta aqueles que estão dizendo que já está tudo acabado, que não tem mais jeito. Jesus não leva em conta essas palavras contrárias que você está recebendo. Jesus não leva em conta. Ele apenas quer que você creia e escute ele. Então você está diante de duas palavras, uma a do homem e a outra a de Jesus, que disse a ele: não tenha medo, apenas creia. E eu quero que você, neste momento, se apodere da palavra de Cristo, da palavra de Jesus, que diz: não tenha medo, apenas creia. Pare de dar ouvido à palavra do homem. Pare de dar ouvido até mesmo, né, a palavra, até mesmo a você, que muitas das vezes deixou de acreditar, já perdeu as expectativas. Mas Jesus continua dizendo: eu posso, eu faço, porque eu sou Senhor, porque para mim nada é impossível. Então creia na palavra de Deus, creia na palavra de Jesus. Não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos orar, Pai, porque, Deus, nós estamos diante, meu Pai, de um texto, Senhor, diante de uma palavra poderosa, que fala acerca, Senhor Deus, de ressurreição, Pai. E, ó Deus Todo-Poderoso, na primeira parte dessa mensagem, hoje, nesse primeiro momento, Senhor, nós queremos enfatizar, Pai, que precisamos dar ouvido à Tua voz, Senhor. Ainda, Senhor, que as circunstâncias, ainda que os fatos, ainda que tudo se mostre o contrário, nós temos que acreditar que é o Senhor que tem a última palavra. Porque o Jesus Cristo é o Jesus Cristo que sara, é o Jesus Cristo que cura. É o Jesus Cristo que faz o paralítico andar, o surdo ouvir. É o Jesus Cristo que ressuscita. E esse mesmo Jesus Cristo, nesse momento, ele tem o poder de ressuscitar. Nesse exato momento, ele está ressuscitando vidas nesse momento, literalmente.
como também está ressuscitando espiritualmente. Pessoas que já se sentem mortas espiritualmente, que não têm mais perspectiva. O Senhor tem o poder de ressuscitar e eu creio que o Senhor está ressuscitando. Você que tem buscado por pessoas, você que tem buscado por alguém, assim como esse pai buscou pela sua filha, e algumas pessoas perto de você talvez tenha dito ou esteja dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, desiste disso, para de incomodar, siga em frente, e você de repente ali, por algum momento, deu ouvido àquelas vozes, mas Jesus, nesse momento, ele te fala, não levando, para você não levar em conta essas falas, essas palavras contrárias, as palavras de derrota, e tão somente acreditar, não ter medo e acreditar, porque Jesus Cristo está ressuscitando sonhos, Jesus Cristo está ressuscitando coisas que realmente você acha que já se foi, mas que para Jesus Cristo nada é impossível, porque Ele é a vida, Ele é o dono da vida. Então tão somente creia, creia, creia que Deus está trazendo à vida aquilo que você já estava dando por morto, aquilo que você já tinha desistido, aquilo que você já não tinha perspectiva. O Senhor está ressuscitando, o Senhor está trazendo a vida. Então somente creia, acredite, não tenha medo, apenas creia. Ó Deus, essa é a nossa oração que nós fazemos, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.